que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos deu, um presente que palavras não podem descrever. Qual que é o tema de hoje? Será que é difícil de imaginar? Eu queria falar também outra coisa que eu não vou falar sobre isso porque alguém pediu para mim falar. Nem vou falar porque eu estou pedindo alguma coisa para você. Simplesmente vou falar porque Deus colocou no meu coração para falar o que a palavra do Senhor diz. Tá bem? Então, é só para a gente entender isso, que a gente não está pedindo nada. Qual que é o tema de hoje? Pensando nesses 2 versículos, lembre disso: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Qual que é o tema? Vou dar uma letrinha. Apareceu aí? Apareceu tu já está atrás aqui, mas não ver. O tema é dar. E quando a gente fala em dar, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar quem dá, quem deu tudo, quem dá tudo. Sabe, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que nessa vida que a gente tem aqui na terra, tudo, absolutamente tudo, sem exceção de nada, pertence a Deus. Vou te falar uma coisa: nem os seus filhos não são seus, são de Deus. Nem o seu marido não é seu, é de Deus. Nem a sua esposa é sua, é de Deus. Tudo é de Deus, a Bíblia diz isso. Tudo é de Deus. Muitas coisas foram emprestadas para nós usarmos e administrarmos aqui na terra. Mas quando, no dia que o nosso momento chegar, que nós formos, o que você vai levar junto? Nada. Absolutamente nada. Só vai deixar para que outros fiquem brincando pelas coisas, né? Então nós vamos entender isso, que tudo é de Deus, e receber tudo e dar tudo também. A primeira coisa que nós temos que entender: quem deu tudo? Deus. Se eu e você estamos aqui hoje é porque Deus deu tudo para a gente. Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, aquele que Ele tinha de mais precioso. O que Jesus deu por nós na cruz? Quem deveria estar na cruz? Eu, você. Mas Ele tomou o nosso lugar, Ele deu a sua vida por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então Deus nos dá tudo. Ele é o nosso exemplo. Você podia pensar agora, podia falar a pessoa que está ao seu lado, uma coisa que Deus te deu essa semana? Pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Uma só. Com certeza Deus te deu muitas coisas, né? É difícil lembrar uma coisa? É difícil? Não, né? Bom, eu coloquei aqui 5 coisas, mas só pedi uma agora. Então, cada dia, cada momento das nossas vidas, nós somos abençoados por Deus por muitas coisas. Quem sabe, coisas rotineiras e passageiras que a gente nem se dá conta. Mas, em primeiro lugar, Deus nos dá o quê? Vida. Ar para respirar. Todos comeram hoje? Amém? Quem deu a comida? Deus. Amém. Muitas vezes essas coisas parecem que são tão comuns, tão lógicas na nossa vida, mas a gente não reconhece que veio de Deus. A gente talvez só reconhece quando essas coisas
não existem por um momento. Vamos lá, o que é dar? Em primeiro lugar, é um verbo transitivo, e se é um verbo, é uma ação. Eu, tu, ele, nós, vós. Né? Então se conjuga de diferentes formas, porque é um verbo, é uma ação, não é uma coisa estática. E é um verbo de transição. Mostra mais ainda que é uma coisa que está acontecendo sempre. O que é dar? Colocar algo na posse de alguém, entregar ou transferir. O dicionário fala isso, só para a gente entender o que a Bíblia diz. Entregar algo como presente e oferecer. Agora cuidado, né? Não vai dar o presente e pedir de volta depois, né? Os irmãos, os índios me contaram uma vez que um missionário deu alguma coisa para ele, depois veio buscar de novo. Falou, preciso daquela moto outra vez. Falei, mas como é que me deu, agora vem me pedir de volta, né? Não consegui entender, mas é entregar, né? É deixar, dar, oferecer, né? Deixar alguém, legar, colocar à disposição de alguém e conceder. O que a Bíblia fala? Que cada um dê a sua oferta, podíamos dizer também, o seu tempo, os seus talentos para cantar aqui, para cuidar do som, para cuidar das crianças, para fazer a comida lá. Tudo isso é dar, né? Tudo isso a gente está dando também como uma oferta. Às vezes a gente pensa em oferta só no din-din, Galata, money, né? Mas tudo que a gente faz para Deus tem que ser como uma oferta também. Entregar para o Senhor isso como uma oferta. Cada um dê conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Paulo falando. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Você pode procurar de onde veio essa passagem nos Evangelhos. Ela não aparece, mas os apóstolos, os discípulos de Jesus estão falando aí. Existe mais felicidade em dar do que em receber. Em outras palavras, é melhor dar do que receber. Você deve estar doido, né? Falar isso, é tão bom receber alguma coisa, né? Menos aqueles papelzinhos vermelhos que vem na conta, na caixa do correio, aquele não é muito bom de receber, né? O resto é bom, né? Eles me assustaram, já de cara me assustaram. Estava uma semana na Suíça e já veio aquele papelzinho assim, do imposto antecipado do ano. Já quase me derrubaram da cadeira, né? Quase pedi para ir voltar para casa já outra vez. Mas é um privilégio, Deus nos permite dar. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A Bíblia diz: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus deu o exemplo, dando para cada um de nós. Então o versículo principal, que é o versículo 7, eu quero desmiuçar ele um pouco para a gente poder entender. A primeira coisa que ele fala nesse versículo é: cada um dê a sua oferta. Não está falando para o vizinho, não está falando para aquele irmão que não veio na igreja hoje, está falando para mim e para você. Cada um. Não pensa, fulano não dá, então eu também não vou dar. Eu conheci lá o irmão tal que não dava, então eu também não vou dar. A Bíblia diz: cada um. Nesse cada um estou incluído eu. Cada um de nós dê a sua oferta.
Em primeiro lugar, é um compromisso pessoal e intransferível com Deus. Em primeiro lugar, está dando para Deus. Em segundo lugar, um compromisso com as pessoas ou as instituições. Então, em primeiro lugar, um compromisso com Deus, outra também um compromisso com as pessoas. Em outra parte do versículo, fala, resolveu no seu coração. O que significa isso? Significa que dar é uma atitude de coração e não de bolso, não de conta bancária. Dar é uma atitude de coração, não de bolso, não de carteira, não de conta bancária. Te provo o que eu estou falando. A viúva pobre, do que ela deu? Porque ela tinha muito? Ela deu tudo o que tinha, 2 moedinhas. A gente viu isso na sexta-feira, né? Como usar o seu dinheiro à maneira de Deus. A gente falou na sexta-feira. E ela deu essas 2 moedinhas, e essas 2 moedinhas juntos, somando as duas, sabe quanto era? 5 centavos. E Jesus aplaudiu essa mulher. Por quê? Porque ela deu de coração, não do que sobrava. E sabe, a gente vê isso claramente aqui. Tem muita gente que era cristão, era crente no Brasil, não dava o dízimo lá porque era pobre, não tinha dinheiro. Agora vem para a Suíça, tem mais dinheiro e continua não dando. É uma prova clara de que não vem de bolso, vem de coração. Não aprendeu no pouco, não vai aprender muito também, não tem jeito, né? A gente viu isso em outros países também, nessa coisa vem dos Estados Unidos, em igrejas brasileiras e portuguesas lá também, da mesma forma. Então não é uma questão, a gente sempre, quando a gente trabalhou com gente muito pobre, né? A gente trabalhou muitos anos no Peru, que está considerado um país em extrema pobreza, dentro da selva ainda mais. Então a desculpa, entre aspas, é essa, que a gente não tem para dar. Então o missionário, no Brasil o missionário recebe a oferta, no Peru o missionário tinha que ir e tinha que dar, né? Tinha que sustentar a igreja, não a igreja sustentar o missionário, o papel invertido. Porque as pessoas sempre diziam que eram pobres, que não podiam, que não tinham. Mas, irmão, não é uma questão de pobreza, não é uma questão de ter, não, é uma questão que vem do coração. Eu queria compartilhar isso um pouco com vocês, assim, só como testemunho. Senhor, para o Senhor ser agradecido, mas como testemunho, eu me lembro nos meus primeiros anos, nos meus primeiros tempos de vida com o Senhor. Entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 21 anos, lá em Curitiba. Já faz mais de 30, pode fazer sua conta. Mas aí Deus começou a colocar no meu coração algumas coisas. Deus começou a colocar no meu coração a questão do jejum. Eu nunca escutei nenhuma pregação sobre jejum, mas Deus começou a falar no meu coração. Aí fui para uma irmã da igreja que já estava mais tempo na igreja e perguntei, irmã, como que é isso? E ela me falou algumas coisas. Depois Deus começou a colocar no meu coração a questão de dar o dízimo. E eu não sabia como que era também, mas Deus colocou isso no meu coração. Eu nunca tinha ouvido nenhuma pregação sobre isso, nunca tinha ouvido nada sobre isso. Mas Deus começou a colocar isso no meu coração. Eu fui perguntar como que é. E as pessoas foram me falando como que é. E é uma bênção nós podemos pensar nisso, né? Por exemplo, o dízimo é só devolver uma parte para Deus. Tudo é de Deus, os 100%. Eu só preciso devolver 10%. Os outros 90% eu posso gastar como quiser. Só preciso devolver 10%. Olha que maravilha. A gente olha do lado errado. A gente olha quem vai fazer falta. Porque a gente não entende que tudo é de Deus. Que a Bíblia fala que tudo é de Deus. Então, esse versículo fala isso. Você tem que resolver. Você tem que propor isso no seu coração, você tem que determinar. É isso mais ou menos que o versículo está falando. O original dá a entender isso.
uma atitude premeditada. Você decidiu antes. Você falou assim: quando eu receber o salário desse mês, eu vou dar tanto que é o meu dízimo. Você já colocou isso no seu coração. Então, quando chegou o salário, não foi difícil fazer, porque você já colocou no seu coração. Agora, se você ficar esperando, e se você tem um papel com a sua lista das coisas para pagar, e lá no fim da lista você colocou para dar o dízimo, a oferta, aí você vai ter que virar a sua lista assim. Porque esse é o plano de Deus. Porque aquele último da lista quase nunca você consegue. Mas o primeiro da lista tem que ser dar o dízimo às ofertas. Porque primeiro é Deus. Fala para você mesmo, primeiro é Deus. Amém. Só quero que você esteja convencido. A gente cantou, eu quero a Deus, né? Tem que pensar se a gente põe a Deus em primeiro lugar também nessas coisas, né? Ou só em outros momentos, né? Meu saudoso amigo pastor Edson Queiroz, quando alguém chegava lá para ser membro da igreja dele lá no ABC Paulista, ele falava assim: vem cá, irmão. Era considerada a igreja da moda. Edson Queiroz morreu esse ano, e a última vez que eu vi, eles tinham 85 missionários enviados e sustentados pela igreja, uma igreja no ABC. Então muita gente queria vir para a igreja dele, porque era a igreja da moda. Eu falava: vem cá, irmão, senta aqui. Você sabe como funciona aqui? Aqui é assim, ó, você dá um dízimo para a igreja, mais um dízimo para missões. Quer ser membro mesmo? Tem certeza? Né? Já era jogo claro desde o começo, né? Ninguém podia dizer depois que não sabia. Mas assim, já era pré-determinado também. Então a gente precisa colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. E eu queria dizer uma coisa para você, assim, do coração de Deus. Sabe? Deus não precisa nem do meu e nem do seu dinheiro. Deus não precisa, porque Ele é dono de tudo. Mas eu preciso ser fiel. Amém? Amém. Deus não precisa de nada, Ele é dono de tudo. Ele pode pegar um peixe lá, mandar você pegar um peixe, da boca do peixe vai sair? Né? Mas nós precisamos ser fiéis. Eu preciso ser fiel à palavra do Senhor, ao Senhor. Quanto devo dar? O que devo dar? Alguns exemplos de Deus, né? Deus determinou, premeditou, decidiu antes dar a quem? A Jesus para morrer no meu lugar, para me dar perdão dos pecados. Não foi assim. Deus decidiu antes, desde a criação do mundo, que Ele ia dar a Jesus pelos meus e pelos seus pecados. Ele decidiu antes. Não foi uma questão de improviso, não foi uma questão de última hora. Ele decidiu antes, e quando nós decidimos antes, fica um pouco mais fácil de fazer. Mas se a gente não decidir antes, fica um pouco mais difícil. Dar é uma atitude de coração. Não esquece disso. Se ainda não está no seu coração, dobre os seus joelhos na presença de Deus e clama ao Senhor e fale para Ele colocar no seu coração, porque está na palavra, está na sua palavra, faz parte. Você sabe que na Bíblia tem mais de 3.000 versículos que falam sobre o dinheiro? Por isso não é nenhuma vergonha e não é nada falar de dinheiro na igreja, porque se não fosse importante, o dinheiro na Bíblia não teria mais que 3.000 versículos que falam sobre o dinheiro. Então Deus considerou esse tema um tema importante para mim e para você. Por isso Ele deixou escrito na sua palavra. Senão não precisava estar aí. Concorda? Você concorda? Vai lá, vamos ver um pouquinho mais do versículo. Não com tristeza nem por obrigação. Ai, Senhor, eu vou te dar aqui, Senhor, mas o Senhor sabe que vai fazer uma falta danada depois, Senhor. Não, Senhor, não, amanhã aquela conta que eu tenho que pagar. Muitas vezes a gente dá assim, por obrigação. Mas não é por obrigação, tem que ser com alegria. As coisas que a gente faz para Deus tem que ser alegria. Lá em casa é assim, tem que obedecer o pai e a mãe e com alegria.
Mais difícil ainda, né? Tem que obedecer o pai e a mãe, não só obedecer o pai e a mãe, mas obedecer com alegria ainda, um pouco mais. Aperta o parafuso um pouquinho mais, né? Então, mas a gente precisa aprender isso, sabe? Eu fico pensando, né? A gente que é pregador, a gente pensa muito. A gente dá volta na cabeça, como vai falar com os irmãos, tal coisa, Deus coloca no coração da gente, a gente fica dando volta na cabeça, a gente fica igual a vaca assim, mastigando, ruminando, né? Pensando naquilo, tentando entender, para tentar passar para a igreja de uma forma que a igreja possa entender. Então eu fico sempre pensando, mas como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode cumprir com isso? Como que a gente pode chegar nesse ponto de fazer as coisas e fazer com alegria? Não fazer assim com aquele sentimento que eu tenho que fazer, como uma obrigação, como se alguém estivesse obrigando a gente, né? Mas fazer realmente nessa forma. O que significa fazer com alegria? Já falamos várias coisas, sem reserva, sem remordimento. Não é pensando em receber mais, Senhor, hoje eu vou te dar aqui 10 aqui no negocinho da oferta que vai passar depois, mas amanhã o Senhor vai dar 100. Né? Uma irmã contou testemunho faz pouco tempo, só para a gente entender, né? A irmã falou assim, eu estava lá na igreja tal e chegou a hora da oferta e eu tinha 100 francos. Aí o pastor falou para dar oferta e tal, né? E eu falei para Deus, não vou dar 100 não, vou dar só 40. Aí levou os 40 e o pastor falou, agora levanta a sua oferta. E agora eu vou orar para que Deus dê 100 vezes mais para você. A irmã falou, por que eu não dei os 100? E depois de uns tempos, ela olhou lá, estava na rua, viu um caixa eletrônico, aquele caixa como que acendeu uma luz para ela, assim, como que ressaltou na vista dela, e ela foi lá, tinha uma conta bancária que não tinha nem um centavo lá, colocou o cartão, olhou lá, tinha 4.000 francos lá, 100 vezes mais do que ela tinha dado. Exatamente aquele 100. Então, dar é uma atitude de fé, de coração. Talvez a gente tem pouco, tem muito, eu não sei a sua realidade, mas não importa o valor, mas essa atitude de coração. E sabe, quando Deus fala para você fazer uma coisa, vai correndo fazer, não perca mais tempo. Se Deus fala com você hoje, seja o que for, tem que ir correndo fazer. É igual com criança. Com criança assim, se não obedece na primeira, dá lugar para desobediência. Não é certo? Quem é mamãe e papai? Sabe disso. Você demora para obedecer, entra na desobediência. Assim também com Deus. Se você demora para obedecer, entra na desobediência, você não faz mais. Então quando Deus te falar uma coisa, vai correndo. Chinelo. Fazer. Tá bem? Amém? Exemplo, né? Alguns exemplos coloquei aí. Vocês conhecem o Kaká, um jogador de futebol conhecido, ganha a bola de ouro, entregou a bola de ouro para a igreja dele lá em São Paulo. Aí chegou a repórter, né? E os repórteres às vezes têm umas perguntas interessantes, né? O repórter às vezes tem umas perguntas, né? Aí a repórter chegou para ele e falou assim: Kaká, se você sabe que lá na sua igreja tem tanto escândalo por dinheiro, por que você deu? E por que você continua dando dízimo? Aí o Kaká fala assim: eu dou porque Deus manda na Bíblia dar. O que eles vão fazer com o dinheiro é o problema deles com Deus. Amém? Amém. E o exemplo da Colgate. Você conhece o creme de dental Colgate, né? Esse cara começou a juntar uns negocinhos lá no fundo do quintal e conseguiu fazer um creme dental. E ele era crente em Jesus. E ele falou assim: eu vou dar sempre o dízimo. O negócio foi crescendo, o negócio foi crescendo, o negócio foi crescendo. E hoje ele dá 90% e vive com 10%. Mas de onde veio? Do coração. Do coração, tem que ser essa atitude do coração. Já falamos aqui da viúva
da viúva pobre, foi uma atitude de coração também. Quanto que ela deu? Ela deu tudo, né? E sabe, uma coisa que eu sempre lembro é assim, quase sempre quando você vê de dinheiro na Bíblia, você vê que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Só tem uma passagem que Deus mandou um animal levar comida para uma pessoa. Lembra quem é? Levar carne. Isso. Mandou o corvo, um animal que ama carne, levar carne para o profeta. Mas por um curto tempo, logo depois Deus falou assim: Elias, você vai para lá e vai chegar lá naquela cidade e você vai encontrar uma viúva. E ela vai te dar o que você precisa para comer. Você conhece a maior parte de quem é brasileiro sabe, viúva no Brasil tem dinheiro? Viúva na Bíblia tem dinheiro? Olha Atos 6. Por que colocaram as diaconisas, os diáconos? Porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. As viúvas recebiam uma certa quantidade. Olha no Antigo Testamento, não era para colher todos os frutos, era para deixar cair um pouco pelo caminho para os órfãos e para as viúvas. As viúvas, biblicamente, nunca tiveram dinheiro. E aí Deus manda Elias e fala assim: Elias, a tua mantenedora principal vai ser uma viúva. Elias deve ter falado: Deus, você está brincando comigo, né? Conta outra brincadeira, né? Mas, e quando aquela viúva viu Elias pediu para dar de comer, ela falou assim: só tem um pouquinho aqui de azeite, um pouquinho de farinha, farei uns pãezinhos para mim e meu filho, comeremos e amanhã morreremos porque já não tem mais nada. Elias falou assim: não, espera aí, você não entendeu direito. Primeiro você vai fazer para mim e depois você vai fazer para você. Porque essa viúva, Elias entendeu que primeiro é Deus. E Deus estava representado nesse momento pelo profeta, por Elias. Primeiro Deus, depois as outras coisas. É fácil falar isso, mas nós temos que colocar em prática na nossa vida. Amém? Pode dar um amém? Amém. Eu lembro quando, logo nos primeiros anos que entreguei minha vida para Jesus, eu estava na universidade, trabalhava na Embaixada da Suíça, no Brasil, quando Deus me chamou para o ministério. E como sempre tive que deixar tudo, né? Esse é o convite do Senhor, para a gente deixar tudo. Eu fui para o seminário e tinha uma pessoa que pagava o meu seminário. Digamos assim, só para a gente entender um pouquinho, custava o seminário 200 francos por mês. Barato para o seminário, não? E a pessoa me dava 200 francos por mês. O que eu fazia primeiro? Porque eu tinha aprendido, Deus tinha me ensinado. Pegava os 200, separava o meu dízimo. Quanto ficou? 180, mas o seminário custa 200. Eu estudei 5 anos, nunca faltou nada. Glória a Deus. Deus é bom, sempre, todo o tempo. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus quer de nós. Não é uma atitude de bolso, é uma atitude de coração. Eu tenho visto isso na minha vida durante mais de 30 anos. Nos últimos 30 anos, eu não tive salário. Às vezes eu tinha 100, às vezes eu tinha 1000, às vezes eu tinha 10. E a vida de missionário é assim, como Paulo fala: aprendi a me contentar com pouco ou com muito. Porque quando você tem mais, você come pão com queijo. No outro dia você come pão seco. Num dia você tem, você come picanha. No outro dia você come sopinha de pensamento. Já tomou sopa de pensamento? Só aguinha e tempero, não tem nada dentro, né? Essa é sopa de pensamento. Também dá para fazer sopinha de letras. Não tem mais nada, tira uma folha do dicionário, do livro, coloca na panela e toma sopa de letras, né? Também dá. Mas assim, só para dizer isso, não que a Bíblia afirma, que a Bíblia diz, a gente tem experimentado muitas vezes.
Com isso a gente termina. 2 Coríntios 8. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobre, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podia e mais ainda, e com toda a boa vontade. 2 Coríntios 8, 1 a 3. Sabe, esse é um outro exemplo que não é uma atitude de bolso, que é uma atitude de coração. É uma igreja pobre, mas pobre. Paulo fala assim, eles deram mais do que eles podiam. Uma atitude de coração. Leia, por favor, durante essa semana, 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, você vai entender muito mais do que nós falamos aqui. Tem muita coisa maravilhosa Deus falando ali. Então, e lembra disso, que dá sempre uma atitude de coração. Talvez seja difícil para a gente dar, porque a gente não foi ensinado. Talvez é difícil para a gente isso. Quem veio de uma família, de um lar evangélico, de um lar cristão, talvez foi ensinado desde pequeno a dar. Mas quem no meio do caminho conheceu Jesus, talvez é um pouco mais difícil, porque nunca antes aprendeu. Então é difícil. Me permitam citar um exemplo só para vocês entenderem. A gente, quando era pequeno, não lembrava assim? A única mesada que a gente tinha é mesada nas costas, né? Porque não tinha dinheiro, não. Então, a única mesada que a gente tem, sabe, conhece a palavra mesada, né? A única mesada que a gente tinha é mesada nas costas, porque dinheiro que é bom não tinha, né? Eu nunca tomei um iogurte na minha infância. Nunca comi pão com margarina porque não tinha. Mas algo básico para comer tinha. Agora não é porque você não teve quando era pequeno que agora você não vai dar para os seus filhos se você pode fazer, né? Então às vezes o Mateus era pequenininho, a gente dava lá, né? Não tão pequenininho, maiorzinho, a gente dava um 10 para ele. Dava um 10 e falava assim: vem cá, filho. Aí você ensina várias coisas de uma só. Primeiro, fidelidade a Deus, dá o dízimo. Segundo, matemática. Pega o papel aí, já estava na escola, pega o papel. 10. Tira o dízimo, quanto é o dízimo? 1. 10 menos 1. Já ensinou matemática também. Vai ser preciso para toda a vida matemática também. Primeiro ensinou fidelidade a Deus, depois ensinou matemática. Mas tem que ir ensinando as crianças desde. Você tem que ir ensinando. Então quando eles crescem, hoje ainda é criança e vai dar da mesada que o papai dá. Amanhã depois vai dar do seu salário. Mas já aprendeu o princípio. Já fica um pouco mais fácil. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui porque agora vai passar a bolsa que você tem que dar tudo como a viúva. Se você quiser fazer, pode fazer, fica à vontade. Não estamos falando isso porque estamos pedindo alguma coisa para você. Estamos falando porque a Bíblia diz que é um privilégio podemos dar. É um privilégio podemos dar. Não devemos fazer com obrigação, com tristeza, reclamando, querendo fazer negócio com Deus. Se quer fazer negócio, vai no banco. Lá é o lugar de fazer negócio, né? Ó, Deus te dou hoje aqui tanto, amanhã você me dá tanto. Você faz negócio com Deus. Deus está vendo a atitude do nosso coração, em primeiro lugar. Não só o valor da nota que a gente está dando, não da moeda que a gente está dando. Deus está vendo nosso coração. Porque Ele é um Deus que sonda os corações. Porque Ele é um Deus que conhece os corações. Amém? E lembra disso. Cada vez que passa a oferta, cada vez que você coloca alguma coisa, é um privilégio. É um privilégio poder contribuir com a obra de Deus. É um privilégio poder contribuir com os ministérios que Deus tem levantado para alcançar outros, como o Projeto Resgate e outros. É um privilégio poder dar para que a igreja do Senhor seja mantida. Amém? Se você não estiver de acordo com isso, com dar, você pode reclamar para Deus. Porque a Bíblia fala. Está bem? Se não estiver de acordo, reclama com Deus, porque está escrito na Bíblia.
Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E eu queria que você falasse com Deus. Eu não sei a sua vida, não sei como você está, mas queria te lembrar que Deus deu o melhor para você. Mesmo que você desse, eu e você dessemos tudo, ainda não seria nem nada comparado com o que Ele fez por nós. Não sei se você já deu a sua vida para Jesus, mas se você ainda não deu a sua vida para Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia da salvação. A primeira coisa que Deus quer é seu coração rendido, seu coração entregue. Essa é a primeira coisa que Ele quer. O que Ele mais está interessado é que você se renda aos pés dEle, que você entregue a sua vida, o seu coração completamente a Ele. Se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer. Se você fez, mas se desfez depois e andou longe, é o dia de refazer a aliança com o Senhor. Ora aí onde você está. Não se distraia com outra coisa. Baixa a sua cabeça, ora ao Senhor. Não perca a cabeça do Senhor na sua vida. Se você ainda não tem dado ofertas, dízimos, a palavra de Deus nos manda fazer. Se nós não estamos fazendo, a única atitude que a gente pode ter diante do Senhor é dobrar os nossos joelhos e pedir perdão. Dizer: Senhor, perdoa-me, me ajuda a partir de agora. Agora escutei a Tua palavra, agora sei, e a partir de agora me ajuda a fazer. Sempre dá tempo de começar. Sempre dá tempo de fazer. Coloca a sua vida diante do Senhor, ora a Ele. Ele está te ouvindo, Ele está te escutando, está vendo o seu coração mais que tudo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Siga tocando nossos corações, siga falando-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia das nossas vidas. Ó Deus, siga cada dia durante essa semana nos incomodando com o Teu Espírito Santo, a pormos em prática a Tua palavra que escutamos hoje, que escutamos a cada dia também, Senhor. Nos ajuda a sermos não somente ouvintes da Tua palavra, mas sermos praticantes da Tua palavra, Pai. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Chegamos diante do Senhor para pedir perdão quando falhamos diante do Senhor na questão das finanças, na questão do dinheiro, quando fomos mesquinhos, quando deixamos de dar para aquelas pessoas que precisavam. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, nos perdoe e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a levarmos a prática nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesse lugar. Abençoa abundantemente a Tua igreja nessa questão das finanças também. Que a Tua palavra, Senhor, se cumpra em nossas vidas, quando diz em Filipenses 4:19: